teoria, porque log a gente aprende fazendo. Na verdade, tudo na vida, né? Muito bem. Então, vamos lá, né? Primeiramente, você lida com log aí com alguma frequência na sua vida, com certeza você já ouviu falar da escala Richter, não é mesmo? Uhum. Os terremotos. Daí, por acaso, às vezes você escuta falar de terremotos de escala 6, mas você nunca escuta falar de terremotos de escala 5, e daí você pode ficar se perguntando, por quê? Afinal de contas, se eu tirar 6 numa prova ou tirar 5, é praticamente a mesma nota, não é mesmo? Uhum. Porque a escala Richter não é como nota de escola linear. A escola Richter, a escala Richter, ela multiplica por 10 a cada unidade de mudança. Então, por exemplo, um terremoto de escala 5, ele é 10 vezes mais fraco que um terremoto de escala 6, sacou? Então, por exemplo, quando você vê um terremoto de escala 6, né, ele, poxa, é 10 vezes mais forte que um de escala 5, ou seja, ele causa muito mais problema, né? Por isso que a gente escuta mais falar deles. Então, a escala Richter, ela serve para lidar com situações onde o crescimento é muito abrupto. A escala Richter, o logaritmo, ele serve para lidar com situações onde o crescimento ou o decrescimento é muito abrupto, né? Às vezes a gente tem que lidar com situações assim, por exemplo, com o pH, né? Se a gente fosse falar mesmo o valor ali da acidez dos sabonetes e coisas do gênero, seriam números muito bizarramente grandes, né? Muito maiores um que o outro. Então, a gente usa a escala pH, também uma escala logarítmica, para lidar com números menores. Os logs, eles normalmente são números bem pequenininhos, né? Por exemplo, vamos colocar aqui um número grande pra caramba e apertar log. Virou 7. Só que um número que era ali da casa do milhão virou número 7. Entende? Então, a log é uma escala bem interessante, assim, para reduzir números. É uma função muito importante para isso. Beleza. Então, vamos entender agora, né, que você entendeu a prática, vamos entender a conta. Note, a gente sabe que 3 elevado a 4 é 81, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 81. Muito bem. A potência tem a ver com o log. Um é a função inverso da outra, né? Potência é o inverso de log, log é o inverso da potência. Por quê? Porque uma vez que a gente sabe que 3 elevado a 4 é 81, a gente tem, por consequência, que o log na base 3 do 81 é o 4. Uhum. Ou seja, essas coisas estão relacionadas. Potência e log. Primeira coisa que você tem que saber. Segunda, que o log ele te faz uma pergunta. Na matemática, normalmente as funções nos fazem perguntas, né? A gente às vezes não percebe isso. Por exemplo, quando você vê esse símbolo aqui, você tem que responder uma pergunta, que é a seguinte: qual número multiplicado por ele mesmo causa aquele número que está dentro da raiz, né? Em outras palavras, no nosso caso, qual número vezes ele mesmo é igual a 16? 4. Ou 4, né? Exatamente. Essa é a pergunta que a raiz quadrada te faz. O log também te faz uma pergunta. Então grava a pergunta. Qual número que eu preciso elevar na base para dar o logaritmando, né? O cara que está dentro do log. Qual número eu tenho que elevar na base para dar o logaritmando? Qual número eu tenho que elevar no 3 para dar 81? Essa vai ser a resposta do log, sacou? É o 4. Exatamente. Então, o log tem uma lógica muito importante, tem a ver com potenciação, que é uma coisa, né, que você aprende desde que você tinha lá os seus 13 aninhos, 14 aninhos no 8º ano da escola. Muito bem. Então, não tem muito segredo, né, só fazer essa revisão aí. Agora vamos ver outros casos, né? Poxa, a gente sabe que 2 elevado a 4 é 16. Então, o log do 2 na base de 16 te pergunta qual número eu tenho que levar no 2 para dar 16, o 4. Né? E as coisas de potenciação podem escalar de dificuldade, por exemplo. O que eu tenho que levar no 3 para dar um nono? Eu tenho que levar o menos 2, por causa daquela regra de potência que quando tu tens um expoente negativo, vira uma fraçãozinha, né? E Uhum. assim vai. Sacou? Você pode até estar se perguntando, professor, mas às vezes não tem uma potência exata, né? Por exemplo, aqui, beleza, né? O 16, eu sei que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16, mas se fosse o 17, não tem nada que 2 elevado a alguma coisa dê 17, né? Pelo menos não o número inteiro. Daí a resposta daria com vírgula. Tipo aquela resposta que eu acabei de te mostrar, certo? Sim.
Então, claro que quando aparecer essas situações com vírgula, nós estaremos falando de situações um pouquinho mais complexas. Eu acho estranho a tua escola, provavelmente uma escola muito boa. Você estuda onde? No Poliedro? Não, eu estudo no Objetivo, sabe? Uma escola muito boa. Eles não Uhum. terem te passado uma lista ou algo do gênero, assim. Não, hoje em dia, eu não sei, é totalmente diferente. Por exemplo, eu tenho 18 provas toda semana. Então, tipo Meu assim Deus, que loucura. então é tipo assim, eu tenho meio que 2 matérias de cada. Então eu tenho 2 físicas, 2 químicas, 2 matemáticas, tipo, com tudo, assim. E aí Ok, por e é. E aí, tipo, divide e tal, e de 15 em 15 dias tenho prova de redação também. Então, tipo, esse que a minha escola é meio diferente. entendi. É, terror. Muito Hum, bem. Mas não se preocupe. Vamos fazer tudo isso aí com bastante calma. hum, Então, o que que vai rolar aqui? Vai rolar o seguinte. Vamos continuar as regritas. Então, ó, o que você tem que pegar é essa lógica aqui, né? Que eu vou escrever com cores para ficar mais entendível. Deixa eu colocar aqui para enviar para você depois, né? Se você tiver um log de um, uma base, um logaritmando, você sabe que isso vai dar uma resposta. Óbvio, toda conta tem uma resposta. Então, isso pode ser entendido como um A elevado a C igual a B. Beleza? uhum, Tá bom, você deixa de ter um problema de log, que é um negócio mais difícil de entender, e acaba tendo um problema, ah, né, de potência, né, que é uma coisa um pouco mais fácil de lidar. Beleza? uhum, Então sim. tá bom. Vamos continuando então. Parece que você pegou a lógica da coisa, do bagulho. Bem, daí vai ter algumas regras aqui, né? Que eu só vou falar brevemente, você não precisa gravar nada, você só precisa saber que existe. Que é o seguinte: se tu tem o log da base B do B, ou seja, o mesmo cara na base e dentro do log, a resposta dá 1, sempre. Se você tiver dentro do log aqui o número 1, independente de quem seja a base, a resposta é 0. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com as regras, né? Por exemplo, Uhum, qual o número que eu tenho que levar no B para dar B? 1. Qual o número que eu tenho que levar no B para dar 1? O 0. A gente aprendeu na escola que todo número elevado a 0 é igual a 1, certo? sim. Na verdade, qualquer número não, qualquer coisa elevada a 0 é 1. Beleza? Uhum, Então vamos lá. Deixa eu coisar aqui. Abestado. Ó, a próxima aqui, né? Veja que você tem um negocito aqui com expoente a elevado a y. Se você aplicar o log, aqui tá a maior força do log, tá? A maior força do log é o seguinte: cai o y, ou seja, cai o expoente, e fica o log daquele maninho ali da frente, tá vendo? Ou uhum, seja, isso é muito forte, né? Entenda o porquê que isso é forte. Isso é muito forte porque você tira o expoente, certo? Você tira o expoente e ele cai aqui para frente, né? Ou seja, você está tirando a variável do expoente. Às vezes é muito difícil lidar com a variável no expoente, né? E, mais legal ainda que isso, se você bate exatamente o log da base, sobra só o expoente. Então essa aqui é a que a gente mais usa, tá bom? uhum, O Barashi. Então, o mesmo vale para o contrário, né? Por que que isso aqui está acontecendo, né? Por que que está sobrando só a parte de dentro das funções? Porque elas são inversas, né? Uma função inversa sempre é isso que causa, né? Por exemplo, digamos que a gente tivesse essa situação aqui que já apareceu bastante para você na escolinha. A raiz quadrada do quadrado não sobe o A? É a uhum, mesma lógica, por quê? Porque a raiz quadrada e elevar ao quadrado são funções inversas uma da outra. Aqui o log expoente também são. Muito bem. Então eu estou falando muito, né? Essa aqui era a página 285. Vai para 290, meu livro tá bugado. Eu quero ir uhum. para 286 para já fazer uns exercícios, porque só eu ficar falando não é legal, não. Eu vou fazer esses 3 exercícios mais difíceis e vou te pedir para fazer os outros mais fáceis que tem ali, tá? Ok.
Minha aula é bem participativa, assim, porque a gente só percebe o que não sabe fazendo. Já dizia o Sócrates. Muito bem. Eu vou fazer a primeira aqui, né? Eu suponho que, pode ser que eu esteja errado, mas se isso aqui caísse agora para você numa prova, você acha que conseguiria fazer? Eu acho que ia ficar 2 horas e mesmo assim dá errado, mas Tá bom. Então agora eu vou hum, fazer e daí vamos lá tentar fazer as outras coisas depois. Muito bem, log de 8 na base de 8 sobre 27, né? A pessoa se assusta quando vê um negócio desse, mas não tem nada a ver. 8 sobre 27, porque isso aqui tá cheirando fatoração, né? 8 é 2 elevado a alguma coisa, 27 é 3 elevado a alguma coisa, 16 é 2 elevado a alguma coisa, 81 é 3 elevado a alguma coisa. Então, esses caras têm relação, certo? sim. Muito bem. O que significa que a gente vai ter que buscar essa relação fazendo uma fatoração. Uma fatoração que a gente faz desde pequeno. Vamos pegar os maiores aqui, né? Por exemplo, 16, vamos fatorá-lo. 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Right? Daí, ou seja, o que eu encontro quando eu fatoro? O que o próprio nome diz. Eu encontro o meu número inicial aqui fatorado, ou seja, em pedaços. Fatores são pedaços. No caso, eu posso dizer que 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, sacou? Uhum, É para isso que a gente fatora. A gente não aprende isso, só aprende a fatorar e não sabe o que significa. O 81 é a mesma coisa, ele só é divisível por 3, então eu começo a dividir por 3. Daí vai dar 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. Ou seja, a mesma coisa, 81 é 3 elevado a 4. Tudo isso já estava dito antes lá na lista, né? Muito uhum, bem. Então, pela mesma lógica, eu não preciso ser muito inteligente para perceber que 8 é 2 elevado a 3 e 27 é 3 elevado a 3, certo? uhum, Maravilha. Portanto, eu posso reescrever o meu log ali com essas fatorações. Eu vou dizer então que o log é. Ou melhor, vou fazer melhor que isso já. Eu vou dizer que a resposta é x. Beleza? uhum, E daí eu vou usar a regra que eu te ensinei aqui em cima, transformar o log em potência. Então eu vou dizer que 8 sobre 27 elevado a uhum, x, que é o que eu quero saber, né? O x é a resposta, o que a gente quer saber. É sim. igual a 16 sobre 81. Essa é a regra do log que eu estou falando para você já faz uns 20 minutos. Beleza? Então agora eu vou reescrever os números que estão aqui como potências. O 8 é 2 elevado a 3, o 27 é 3 elevado a 3, né? Sim. Tudo isso elevado a x. O 16 é 2 elevado a 4, 81 é 3 elevado a 4. Agora, eu já percebi uma coisa muito interessante, né? Eu tenho o mesmo cara, o 2/3. E eu posso também usar uma regrinha de potência, que é o seguinte, né? Quando eu tenho o mesmo cara elevado em cima e embaixo, eu posso deixar um cara elevado só. Uma dúvida até aqui? Ainda não. Tá. Outra regra que a gente aprende também quando é pequeno, lá quando tá vendo potência, é que potência de potência multiplicam-se as potências. Sim. Tô fazendo tudo isso, né? Não é que eu tô indo assim na louca. O meu objetivo aqui ao fazer tudo isso é que apareça exatamente o mesmo cara, apenas o mesmo cara, dos dois lados, entende? Apareça só o Sim. 2/3. Por quê? Porque daí eu consigo comparar os expoentes. Essa é a estratégia. Para encontrar o valor do x, que é o que me interessa resolver aqui nesse problema, eu preciso que todo o resto esteja igual. E daí eu consigo comparar só a parte que tem x, porque, poxa, essa parada é igual, né? Os dois lados são iguais. E as duas bases também são iguais. Então, obrigatoriamente, os dois expoentes também têm que ser iguais. Uhum, E nessa eu encontro facinho que o x é 4/3. sim. Beleza? Uhum, Legal, interessante, né? Então, essa foi a primeira. É, eu vou fazer tudo, todas essas que eu me propus a fazer, e depois eu vou te colocar ali para fazer os exercícios. Você vai poder olhar as coisas que eu fiz para usar como referência, tá? Então fica bem ok. esperto aí as coisas que eu fiz.
Muito bem. H. O H já parece outro caso esquisitão aqui. Que o log está com raiz e também não tem nada aqui embaixo, né? Quando não tem nada embaixo, significa que a gente está falando da base 10. É que nem quando tem raiz quadrada e não aparece nada aqui, mas a gente sabe que é o 2, né? Sim. Muito bem. Outra coisa que dá para reescrever é a raiz, né? A gente sabe que raiz ela pode ser escrita como uma potência fracionária. A gente quer escrever as coisas como potências fracionárias, né? Porque fica mais fácil de entender, né? Na hora de fazer a mudança lá para a regra de potência. Então, de novo aqui, 10 elevado a x é igual a 100 elevado a 1/5. Eu posso fatorar. Só que se eu fatorar o 10 e o 100, vai aparecer 2 vezes 5, né? Porque o 10 não é um quadrado perfeito. O 10 é 2 vezes 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ser mais esperto que isso. Não vou fazer as contas de forma mecânica. Eu vou olhar para o 100 e vou lembrar que eu sei que 100 é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado elevado a 1/5. Então, a gente já está ficando com as bases iguais de novo. A estratégia vai ser sempre essa, sacou? Uhum. Potência de potência multiplicam-se as potências, acabou. X igual a 2/5. Beleza? Sim. Não tem muito segredo. É só transformar para deixar mais palatável, né? Mais semelhante a algo que você conhece bem. Aqui também, poxa, olha, número decimal é uma droga. Vocês têm medo de fração, eu tenho medo de número decimal. É muito ruim trabalhar aqui. Eu não sei o que fazer com os números decimais. Mas ao passo que eu transformar eles em fração, a coisa começa a funcionar melhor, né? Então, vamos lá. Vou dizer que é igual a x, então vou dizer que 0,5 elevado a x igual a 0,125. Assim, se tu saber o que fazer aqui, beleza, eu não sei. Agora, eu sei uma coisa. Eu sei que 0,5 é 1 sobre 2. Né? Metade. Sim. E esse cara aqui, bem, 125, digamos que eu não saiba o que fazer, né? Digamos que eu não sei de cabeça como eu sabia esse. Eu sei qual é, mas não vou falar. Eu posso ser bem paulatino, né? Como assim? Posso multiplicar por 1000 em cima e embaixo. Eu vou ficar com o número 125 por 1000. E agora, eu posso ir simplificando essa parada aqui até ficar com algo associado a 2, não é mesmo? Sim. Muito provavelmente, se essa conta aqui faz sentido, né? O cara aqui em cima vai ser 1 e aqui vai ser 2 elevado a alguma coisa, né? Para que a gente Sim. possa fazer a comparação. Mas digamos que eu não me toquei disso na hora da prova, né? Eu tô supondo, porque se eu me toquei disso na hora da prova, a única coisa que eu preciso fazer é 1000 dividido por 125. Né? Daí você faz aí e descobre que é 8. Vai sobrar 1/8. Né? Só fazer essa conta. Agora, digamos que você não tenha percebido isso. Você pode ir simplificando. A gente pode começar simplificando por 5 aqui. Aos poucos, sacou? Vai dar 25. Quanto que é 1000 dividido por 5? É 200. Dividido por 5 de novo. Vai dar 5/40, né? E dividido por 5 de novo. Vai dar 1/8. Beleza? Ou seja, eu posso dizer então que 1 meio elevado a x é igual a 1 sobre 2 à terceira. Porque 8 é 2 elevado ao cubo, né? Ainda não está visivelmente comparável. Mas se eu lembrar que 1 elevado a qualquer coisa é 1, então eu posso dizer que isso aqui é 1 ao cubo também. Não é mesmo? Sim. 1 e 1 ao cubo é a mesma coisa. Então eu posso dizer o seguinte, olha só, que tudo isso aqui é elevado ao cubo, ou seja, x é igual a 3. Beleza? Sim. Não tem segredo. Eu fiz desse jeito, mas eu mostrei que existiam vários outros caminhos para fazer. Você faz do jeito que você achar mais apropriado. Tá bom? Então o negócio é o seguinte, agora eu vou pegar ali as questões mais simples que eu estava ali dizendo, e eu quero que você faça, mas assim, de modo geral, sem me perguntar. Porque se você não vai, eu não estarei lá na sua prova para dizer
o caminho, se você está no caminho certo, etc, né? Ok. Então tenta fazer, se errar, errou, não tem problema. Pode olhar à vontade aqui as coisas que eu fiz. E digamos que você não consiga fazer algo da primeira, né? Você Uhum. vai para a segunda. Daí talvez resolvendo alguma coisa da segunda, você percebe o que faltava na primeira. E assim vai, né? Não se desespere. Beleza? Então tá aí as contas que você tem que Uhum. fazer para mandar foto, tá? Ok. A primeira, o x é igual a 8, tá? Bem, é, mas tente fazer tudo primeiro, beleza? Ah, Mas tá sim, bom. você já acertou. Isso aí.
Olha, eu acabei, mas a D eu fiquei com um pouco de dúvida, por causa que eu tinha tava 3 sobre 2 e x elevado a x, né, e 2 terços elevado a quarto. Só que, como não tá igual, as raízes aí eu não sei o que fazer. Me manda o que você fez, então. Hum, Pronto. Perfeito. Hum, aqui também tá certinho. Você disse que seu problema é na D. Uhum, Bem, não tá exato porque tá ao contrário, né? sim. É só você lembrar Hum, que pra inverter uma fração você precisa trocar o sinal do expoente, certo? fazer menos um. Deixar, por exemplo, aqui, em vez de y, né? O x aqui, você deixa menos x. Só que ao passo que você deixa menos x, a sua fração inverte, fica 2 terços. Sacou? É Sim. a regra de fração e potência, é isso. Digamos que você tem a situação assim, a sobre b elevado a menos um. É a mesma coisa que b sobre a, sacou? Uhum, Para ser mais genérico ainda, se você deixar elevado a menos n, isso aqui é elevado a n. Boa ideia? Que é o seu caso, certo? sim. Muito bem. Então tá bom. Acho que você conseguiu fazer legal aí as primeiras. Vamos fazer agora o aprendizado de mais umas regrinhas para a gente poder fazer umas questõezinhas mais interessantes. Existem também umas regras de operação, assim, né? Veja só. Se você tem, por exemplo, uma multiplicação dentro do log, como é o caso aqui, você pode quebrar esse log em duas somas, né? Tá vendo aqui? Duas somas. Hum, Muito bem. É, ou o contrário, né? Na matemática, às vezes a gente pode ler da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, tá no mesmo. Vai ter situações que você vai observar uma soma e vai ser melhor para você, para algum tipo de simplificação, para você conseguir resolver o problema, que você junte eles num log só, beleza? uhum, Daí vai ser interessante fazer isso. Então, se funciona para multiplicação, obviamente vai ter um análogo para divisão. No caso da divisão, você subtrai o log de baixo, né? Obviamente, esse menos aqui tem um pouco a ver com aquela regra que eu acabei de te falar lá do expoente negativo, né? Mas isso fica para uma outra conversita nossa aí. Beleza? sim. Aham. Entonces, vou fazer o seguinte, agora que você viu essas duas regras aqui mais óbvias, que aparecem com muita frequência, eu vou te mostrar uma regra que é uma desgraça. Às vezes até eu não sei a hora de aplicar e tal, mas ela é importante, que é a regra da mudança de base, né? Vai ter vezes que você vai estar trabalhando com um problema onde as bases elas estão assim completamente distintas uma da outra. E para conseguir resolver o problema, você precisa deixar as bases iguais. Beleza? Sim. Então, olha só como é que funciona a mudança de base. A gente estava com log na base B, aí eu pego o log do A, né? E eu consigo escrever esse log do A agora numa base K. Só que para isso eu preciso que eu divida pelo log do K, da base K também, da antiga base, né? A antiga base era B, agora está aqui. Beleza? Então, é uma forma de trocar a base. Beleza? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Dito isto, vamos resolver uns probleminhas. Aqui era a página qual mesmo? 288. Então eu tenho aqui para 289, que eu acho que tá para cima.
A 290 está aqui. Muito bem, então vamos ver esse exercício aqui, né? Que envolve uma interpretations. Fazer um, tu faz o resto. Faz o resto todo. Beleza? É pra ser Ok. cansativo a aula mesmo. É que nem ir na academia. Se você pagar o personal e ele não te fazer sofrer, faz sentido, né? Eu sou tipo um personal cerebral, assim, sacou? Ah, mas Então, contanto que eu passe no vestibular no final do ano, pode tacar. é, então maravilha. Ó, os meus alunos costumam passar em medicina, costumam passar nos militares, só que eles sofrem um Uhum, pouquinho. Então sim. tem que ter um pouco de paciência, né? Às vezes as pessoas, quando não têm uma personalidade forte, elas saem brabas comigo da aula, porque eu acabo mostrando o que elas não sabem, né? E as pessoas às vezes têm ego e tal, e acabam não Uhum. gostando disso. Mas sem entender o que você não sabe, você nunca vai conseguir melhorar, né? Ah, não, mas eu tô aqui pra isso mesmo. Tem muita coisa que Maravilha, eu não sei. ótimo. Então tá bom, né? Por exemplo, vamos ver esse exercício aqui. Né, o log do 6 do 22. Pô, não tem ideia. Até porque eu não tem nada que eu eleve no 6 que dê 22, né? Que eu saiba de cabeça, pelo menos, né? 6 elevado ao quadrado é 36, já Uhum. passou. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer baseado nas informações prévias que ele deu. Ele falou algumas coisas interessantes aqui sobre números que envolvem o 22. Por exemplo, 11 e 2 tem a ver com 22, né? Óbvio. Uhum. Então, em vez de eu escrever 22, eu vou escrever 11 vezes 2. É uma multiplicação. E agora há pouco eu mostrei para você que quando a gente tem uma multiplicação dentro do log, a gente pode, se for pertinente para o nosso caso, escrever como a soma de dois logs. Maravilha, por quê? Porque esses dois logs aqui eu sei a resposta. Sacou? Então eu tenho que me adaptar ao que o problema passa. Sim. Normalmente, o problema de log em vestibular, eles dão assim: use que o log do número 3 é tal, que o log do número 2 é tal. Então, são Uhum. informações necessárias para conseguir resolver os problemas. 34 mais 37 vai ser 71. 171, mano. Beleza? Uhum. Então, agora é tua vez. Vou deixar aparecendo aqui o que eu fiz. E a tua estratégia vai ser essa: sempre quebrar, pelo menos até determinada parte do problema aqui, quebrar o que tu tem para deixar parecido com o que o enunciado dá de informação. Beleza? Então tenta fazer todas, o que tu não conseguir, tu pula, depois tu volta, né? Se não conseguir, eu faço. Ok.
Uma perguntinha, pode dar número negativo? Pode, 9? pode sim. Lembre-se que tem subtração, né? Então, pode dar Uhum. menos sim, não tem problema. Que a minha B já deu negativo, Sim, será era que é para dar isso? mesmo. Então tá. Depois a gente vai ver a função log, a função logarítmica mesmo, né? O gráfico dela. Você vai Uhum. ver que parte do gráfico dela vai para o menos infinito mesmo. Então é natural que dê um número negativo, tá? Uhum.
Aí tô me sentindo meio burra, que eu só consegui fazer a B. O resto, A B de bola? é, o resto eu cheguei tudo num ponto e não sei mais o que fazer. Entendi. A minha B tinha dado menos 0,97. Sim. Mas qual é o problema dessa aqui? Porque a C é praticamente igual a B, né? Eu tinha feito 6x é igual a 5,5. Não, você tem que Aí, pensar que 5,5 é uma divisão. então, é, 5,5 é 11 dividido por 2, certo? hum, Não é mesmo? então é a metade de 0, tipo, de 1,34? Não, Vou filha. fazer? Como é que você fez a B? Não foi quebrando em dois logs Uhum, diferentes? Aqui sim, também você vai quebrar em dois logs diferentes. Só que em vez de ser o 2 em cima e o 11 embaixo, é o contrário. É o 11 em cima e o 2 embaixo, certo? hum, Porque 5,5 é 11 dividido por 2, né? uhum, tá, E pera. faria essa. Agora, como é que faz a D? A D se faz com a mudança de base. Porque agora aqui já é outra base, né? É a base 2. Não é a base 6 que foi informado no enunciado. Então, as lógicas são essas. Bem, eu vou fazer uma só. Eu vou fazer a E. Tá. Aí é o log da base 11 do 2. Mas nós não temos, veja, nós não temos informações sobre a base 11. O que nós temos informações sobre a base 6. Então eu tenho que fazer uma mudança de base para base que eu saiba informações. Então eu posso escrever que é o log do 6 do 2, né? Mudança de base é assim, dividido pelo log do 6 do 11, né? Mudança de base é desse jeito. É uma das regras lá. E esses dois caras a gente sabe, né? A gente sabe quem é o log do 2 na base 6. É isso, 0,37. E a gente também sabe quem é o log do 11 na base 6. É isso, 1,34. Então, o teu objetivo é sempre levar para aquilo que você conhece, sacou? Então, vou dizer de novo e depois você pode me enviar como tarefinha, beleza? Vou dizer o que você tem que fazer. Aqui, em vez de 5,5, veja isso como 11 dividido por 2 e usa a mesma regra da B. A D é igual que eu fiz, só que eu fiz mudando da base 11 para a base 6. Você vai mudar da base 2 para a base 6, ok? É que, perdão, eu não entendi muito bem de como é que mudou pra 6 a base. É mudança de base. Você não lembra da regra que eu falei para você? Uhum, Mudança de base, regra da mudança de base, essa aqui, ó. ok. Ah, tá, peraí. Tá vendo que eu mudei de base aqui? Era base 11 e virou Uhum, base 6? Tá vendo? entendi agora. Daí, tipo, o que que eu fiz? Eu simplesmente troquei aqui, era 11, 2 aqui. Eu troquei para 6, 2. Beleza, mudei. Só que se a gente tá mudando de base, também tem que fazer a parte de baixo aqui, que é a nova base, que é a base 6, log da base antiga, que era 11. Sacou? É assim, é bem simples, é só pôr na Uhum, fórmula. Aí você vai fazer o mesmo aqui para D, é praticamente a mesma coisa que eu fiz, só que em vez de trocar para base, em vez de trocar da base 2, você vai, em vez de trocar da base 11, que foi o que eu fiz, você vai trocar da base 2, ok? uhum, Agora, a última é a que é para zoar a turminha, por quê? Porque 16 não tem a ver com 11, né? 16 tem a ver com 2. 16 é 2 elevado a 4, não é? sim, Isso. Então você pode usar essa informação para resolver a F, beleza? ok.
Bom, qual é a lição que você tem que tomar dessa 12 aqui? Primeiro, saber dessa questão 12. Primeiro, saber as fórmulas, né? Tem que saber que as fórmulas existem para começar, né? Tem que saber que existe uma fórmula que te troca a base, tem que saber que existe uma fórmula que te usa, vamos dizer assim, multiplicações e divisões, né? E, principalmente, está com a mente aberta. Essa F aqui não tem nada a ver com 11. Deixa para lá o 11. Usa aquilo que você conhece, né? Sempre leve o seu problema para aquilo que você conhece. E no caso aqui são logs que tem a ver com o 2, né? Beleza? E a gente sabe que 16 é 2 a quarta. Muito bem. Então tá bom. Acho que temos que fazer mais exercícios, tá? Suponho que, né, você não tem tempo para nada, e, pô, são 18 provas por semana, é muito complicado, né? Sim, Se você for perder 1 hora num exercício, você não consegue estudar as outras 10 matérias da escola, daí complica. Por isso que é importante me orientando os estudos, tá? sim. Então, Professor, até ia pedir se tem, tipo, um plano, assim, de aula, de